Bom, pessoal, voltando aqui então no vídeo de número 3, para a gente finalizar aí a apresentação prática do Pipeline CI/CD com Netbox, Container Lab e Nuts. Então, a gente acabou de ver na parte 2, a gente chegou até aqui na configuração pretendida no Git, já versionado, porém na branch de feature. Então, agora o que que eu preciso fazer? Eu tenho dois arquivos para o 101 e um para o 102, né? Com alteração em relação à minha rede de produção, que eu estou simulando aqui. Agora eu preciso jogar essa configuração para a branch superior. E para fazer isso, eu preciso criar uma PR, que é o pull request. Então, vou criar uma nova PR. E aí eu quero criar da branch feature para a branch development. O que que é legal? Ele já até me mostra aqui, ó, o que que tá entrando e o que que vai sair, ó. Então, da feature para development tem uma diferença, que é exatamente o que a gente fez. A gente trocou o IP de ponto a ponto. Então, ele está indicando aqui que vai entrar o IP 13 e o 14 e vai sair o 1 e o 2. Beleza? Então, eu vou criar ela, vou colocar aqui mudança, bloco P2P SR1 para SR2. Poderia botar como outro comentário. Vou criar PR. E aí eu mesmo já vou aprovar essa PR aqui, tá? Geralmente é uma outra pessoa, um arquiteto de redes, gerente de engenharia, enfim, cada empresa tem sua metodologia e a sua hierarquia, né? Mas geralmente tem uma outra pessoa que faz um code review, ou seja, uma outra pessoa vai olhar o que que você está tentando mudar para ver se tudo faz sentido, se você não esqueceu nada, e aí ela aprova isso. Então aqui a gente já vai fazer tudo junto. Então eu vou aprovar esse merge. Beleza. Então, a partir do momento que ele deu merge aqui, significa que a minha branch de development já recebeu esse arquivo. Então, eu já tenho que ter um pipeline rodando aqui agora. Ó. E aí, pessoal, aqui tá todos os jobs do pipeline de integração contínua. Então, o runner, né? Ele vai fazer o git clone do repositório para ele poder ter todos os arquivos de configuração pretendida, de teste unitário, né, do próprio Container Lab. Ele vai criar um virtual environment com Python, vai instalar todas as dependências usando o Astral UV, que é uma ferramenta fantástica também para instalação e gerenciamento de dependências no Python. Ele vai apagar qualquer resquício de laboratório do Container Lab, porque pode ser que alguém tenha esquecido algum laboratório ali rodando e possa impactar eu fazer o deploy do meu Digital Twins. Então eu já faço essa limpeza antes e depois eu faço o deploy do meu laboratório, tá? E aí o deploy do Container Lab, quando isso tá tudo acontecendo aqui, deixa eu até abrir numa outra aba. Quando a gente abre aqui o Container Lab, a gente tem o YAML dele aqui. E o que que é legal? Perceba que o startup config dele, ele aponta exatamente lá para o meu intenda de config. Então ele vai utilizar a configuração que veio do meu netbox, beleza? O que que vai acontecer aqui, pessoal? Esse pipeline ele demora aí uns 4, 5 minutos para ser executado do começo ao fim. Porém, a gente vai ter um erro aqui, e ele foi proposital, né, na execução minha aqui. Perceba que o lab já subiu, olha que legal. Ele já subiu aqui o IP de gerência, o 101, 102, 103, para PV4 e para IPv6. Eu coloquei um sleep aqui para dar um tempo ali dos containers subirem de fato e ficar disponível para acesso via SSH, ou REST, ou o Dynamite, enfim. E aí, assim que ele dá esse sleep, ele começa os testes. Então, perceba que ele começou aqui a rodar o teste unitário com nuts para interfaces, ó. Vamos ver aqui o que que vai dar de log. Passou todos os testes, ó. Teve alguns skipped, que é esperado, porque aqui ele fez um teste de Mac e eu não informei Mac no meu teste case, porque o Container Lab ele pode ir gerando a cada deploy com um Mac diferente, então vai me dar dor de cabeça aqui nesse caso. Então eu não rodei o teste, porém o próximo teste ele vai gerar um caso de erro. Vamos dar uma confirmada aqui, que é o teste de ICMP. Por que que ele vai dar erro? Porque a gente alterou o IP de ponto a ponto lá no Netbox, gerou a entenda de config, mas eu não atualizei o meu teste. O meu teste, ele está esperando o IP antigo, que é o IP 1 e 2. Só que agora ele está configurado com 13 e com 14. Então ele já vai dar o erro aqui, ó. E aí o que que é legal? Ele não vai fazer mais nada. Então já pegou um caso de falha, ele já não vai rodar mais o resto dos testes.
dos testes de OSPF, por exemplo. E aí, o que que isso indica? Um problema, poderia ser um problema na rede de configuração, algo que está errado, poderia ser um esquecimento de atualização de teste unitário. Vale sempre lembrar que teste unitário, pessoal, tem que estar sempre em evolução, né? Quanto mais teste, melhor você vai ter uma qualidade de teste e o seu produto final, que é a sua configuração pretendida final, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar alterar o teste, né, pro IP correto. Então, eu vou esperar ele terminar de executar aqui. Na verdade, nem precisaria esperar, né? A gente poderia já vir aqui alterar, ó. Então, eu vou vir aqui em GTR 54, vou vir na minha branch de desenvolvimento, vou vir na pasta Nuts, aqui eu tenho toda a estrutura do Nuts, testes e CMP. O que que a gente alterou? O ponto a ponto do um para o 2 e do 2 para o 1. Então, eu tenho que alterar esses testes aqui, ó. Teste SR1 para o SR2, ponto a ponto. Esse aqui é o cara que a gente precisa alterar. Percebam que ele está esperando o IP 10002, porém na rede está configurado 10.0.0.14. Então preciso alterar esse cara aqui, ó. E aí eu posso alterar direto aqui no Git ou num cliente com VS Code, por exemplo. Tá? Então vou atualizar aqui para o 14. Pá, beleza. E vou atualizar do 2 para o 1. Então tem aqui, ó, ponto a ponto 2 para o 1. Que aqui está 1. Eu tenho que mudar para o IP13. Comitei. E lembra que eu comentei? Sempre que eu tenho um commit, um git push na branch development, o pipeline já executa automaticamente. Então, eu posso clicar aqui em Actions. Ó, ele já começou a executar. Aquele outro já deu o erro. Então, agora ele começou a executar tudo de novo. Bom, pessoal, esse teste aqui, que agora ele vai passar, ele vai demorar de 4 a 5 minutos. Então, eu vou adiantar o vídeo para a gente já pegar o resultado final. Bom, pessoal, retornando aqui, a gente consegue ver aqui que o teste rodou aí aproximadamente 3 minutos. Acho que foi aproximadamente 3 minutos. E agora todos os testes concluídos com sucesso. Então, teste de interface passou bonitinho. Teste de OSPF passou também, 100% válido. E de CMP também. Depois eu destruí todo o laboratório, fiz a limpeza ali do Git clone, do Virtual Environment, fiz um delete ali para deixar o ambiente limpo de novo, para poder rodar N vezes depois. Então aqui a gente tem o teste, o CI com sucesso. O que que a gente precisa fazer agora? Bom, testou, estou na branch development, agora eu preciso jogar isso para main, para poder rodar o meu pipeline de deploy e colocar na rede de produção de fato. Então o que que eu preciso criar aqui? Uma nova PR. Então vamos lá. New pull request, só que agora vem de dev para main, tá? Aqui ele me mostra as mudanças também, isso aqui é bem legal. Perceba que os testes também estão sendo atualizados agora. Então eu vou criar uma nova PR, vou botar aqui, ó, mudança de bloco ponto a ponto SR1 para SR2, production. Criei a PR e já vou fazer o merge request. Caiu na branch, o Git Access já entra e aqui ele já entra no deploy. Então aqui eu tenho um outro pipeline e aí aqui a gente pode usar Python, Ansible e aqui no caso eu estou demonstrando aqui uma aplicação com o pipeline, desculpa, com o Ansible, né? Aplicando ali as configurações. Na verdade, aqui não tem nada sendo executado de fato, é só uma demonstração de print aqui. Mas para mostrar o pipeline de CD entrando, entrando ali, né? Sendo chamado, né? Teve a trigger, porque eu fiz um merge request, e ele executou ali, poderia ter executado um playbook, um script em Python com Nornir, e Napalm, Netconf, Dynamite,
REST API, enfim. Aí a gente tem um aparato muito grande de aplicação. O que que é legal também? Dentro do CD, eu posso colocar o Nuts de novo aqui para fazer o teste na minha rede de produção. Porque a gente sabe, pessoal, que o Digital Twin, vamos pensar no Container Lab, a gente consegue validar muita coisa, mas não é tudo, né? A gente tem vários outros casos ali que geralmente são na rede de produção para a gente conseguir ter o problema. Latência, oscilação de potência ótica nos transceiver, falha do sistema operacional, né? Um kernel panic, crash, enfim, várias coisas que pode acontecer na rede de produção que, infelizmente, a gente não vai conseguir simular tudo na rede com Container Lab. Mas é aquela história, a gente consegue testar muita coisa ali e isso ajuda em muito fazer esse teste para deploy. Mas a gente também pode fazer o pós-deploy e se caso a gente identificar algum problema, é possível fazer uma reversão da configuração aplicada através de commit. Então, eu posso fazer aqui um git revert e voltar para um commit anterior e voltar à configuração antiga, ou seja, fazer um rollback automatizado. Então, enfim, existem inúmeras formas aí de se resolver os problemas, de fazer implementação desse tipo de ambiente. E era isso que eu queria passar para vocês. Dúvidas, mandem aqui nos comentários, mandem no meu e-mail. Meu e-mail, vou deixar ele aqui para vocês. É o wprado@nick.br. Podem mandar lá perguntas, sugestões, críticas. E é isso. Um abraço e obrigado.